Leitura do bem-aventurado São Paulo aos Coríntios. Irmãos, não sabeis que os que correm no estádio correm todos em verdade, mas um só recebe o prêmio. Correi, pois, de modo a alcançá-lo. Todos que combatem na arena, de tudo se abstêm, e eles em verdade o fazem só para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, para uma incorruptível. Eu assim corro, pois, mas não como ao acaso. Assim combato, porém não como quem açoita o ar, pois castigo o meu corpo e o submeto à servidão, para que não suceda que, tendo pregado aos outros, seja eu mesmo reprovado. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem, e todos passaram o mar, e todos sob Moisés, na nuvem e no mar, foram batizados. Todos comeram do mesmo alimento espiritual e beberam todos da mesma bebida espiritual, porque bebiam todos da rocha espiritual que os seguia. Esta rocha era o Cristo. Mas de muitos deles Deus não se agradou. Sequência do Santo Evangelho segundo São Mateus. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos esta parábola: o reino dos céus semelhante a um pai de família que saiu ao romper da manhã a contratar operários para a sua vinha. Tendo ajustado com alguns por um dinheiro ao dia, mandou-os para a sua vinha. Saindo perto da hora terceira, viu outros que estavam ociosos na praça, e disse-lhes: ide vós também para a minha vinha, e dar-vos-ei o que for justo. E eles foram. Saindo outra vez, perto da sexta e da nona hora, fez o mesmo. E saindo quase a 10ª hora, ainda achou outros por ali, e disse-lhes: por que ficais aqui ociosos todo o dia? Responderam-lhe eles: porque ninguém nos contratou. E ele lhes disse: ide vós também para a minha vinha. Caindo já à tarde, disse o senhor da vinha ao seu feitor: chama os trabalhadores e paga-lhes a diária, a começar dos últimos até os primeiros. Chegando, pois, os que tinham vindo perto da 10ª hora, cada um recebeu um dinheiro. Vindo depois os dos primeiros, julgaram que haviam de receber mais. Receberam, porém, um dinheiro cada um. Tomando, murmuravam contra o pai de família, dizendo: esses últimos trabalharam 1 hora, e vós os igualaste conosco, que suportamos o peso e o calor do dia. Ele, porém, respondeu a um deles, dizendo: amigo, não te faço injustiça. Não te ajustaste comigo por um dinheiro? Toma o que é teu e vai-te, pois quero dar a este último tanto quanto a ti. Porventura não me é lícito fazer do meu o que quiser? Ou é invejoso o teu olho, porque eu sou bom? Assim os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos, porque muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, caríssimos irmãos, vocês podem sentar-se. Caríssimo Padre Jair, vamos estar no confessionário. Então, essa vinda a Candeias, ela foi determinada primeiro pela Crisma, que já há bastante tempo já foi prometida, e assim, por uma questão de saúde não pude fazê-la no tempo previsto. Depois também para visitar, também igualmente importante, visitar o Padre Joaquim, que botou na parede algo semelhante a: aqui se faz a vontade de Deus. Só a vontade de Deus que deve ser feita. E ele está muito, como dizer, muito resignado, uma santa resignação para o
que Deus decidir. Então, é uma grande alegria poder estar aqui. O Brasil tem alguns lugares assim que tem 2 mosteiros, na verdade, esse de Candeias e o de Friburgo. Esse é mais antigo, esse tem uma igreja com esse altar, que é um belíssimo altar, santuário. Isso ajuda na oração, ajuda a todos nós a rezarem. E, sobretudo, esse mosteiro é fundado com pedras vivas, que são os irmãos. Nós devemos ser pedras vivas nessa grande construção da Jerusalém Celeste, e essas pedras são os eleitos. E Nosso Senhor diz no Evangelho de hoje que muitos são os chamados, mas poucos escolhidos. Por quê? Pela parábola de hoje nós podemos deduzir que aqueles que murmuram, esses não terão a recompensa. A gente nota, visitando o Padre Joaquim, que ele não está murmurando contra a providência. Então, aqueles que murmuram contra a providência ou contra os seus superiores, com o espírito de murmuração, com o espírito de revolta, esses, se não se arrependerem, não entrarão no reino dos céus. E o Evangelho de hoje nos mostra as várias épocas do mundo, que essas horas do dia representam as grandes épocas da história do mundo, desde Adão e Eva, passando por Noé, Abraão, Davi, e assim chega até nós. Então, aqueles que são chamados para a 11ª hora, a maneira de contar dos romanos é diferente da nossa. Então, a 11ª hora já é no fim do dia. Então, esses que são chamados na 11ª hora são aqueles dos nossos tempos. Nós somos chamados no final da história do mundo. Não sabemos quanto vai durar ainda, só Deus sabe, mas é a última etapa, é a última idade do mundo. Então nós somos chamados e somos assimilados a esses que trabalharão menos, de certa maneira, ou porque viverão menos. Misteriosa a significação das parábolas, mas receberão o mesmo salário. Que salário é esse? Esse salário é o Espírito Santo. Esse salário é a graça santificante. Esse salário é a participação à natureza mesma de Deus. Então, isso que nos foi oferecido no dia do nosso batismo e que nós devemos fazer de tal maneira que esse talento cresça, que ele renda, que ele dê outros talentos, ou seja, que essa graça aumente. E o Espírito Santo nos é dado, ele será dado de maneira toda especial na crisma, que será às 10 horas, e ali se recebe o Espírito Santo e os seus dons. O Espírito Santo, ele tem vários nomes. Ele é amor, porque ele é o amor do Pai pelo Filho, do Filho pelo Pai. Ele é dom, que o dom do Espírito Santo é o dom de Deus, o mistério da Santíssima Trindade. A gente pode dizer pouca coisa, se bem que os doutores da igreja aprofundaram bastante, mas o Espírito Santo é o dom. O Pai se dá ao Filho, o Filho se dá ao Pai, ele é dom. Ele é dom também porque ele é atribuído a ele a nossa santificação. Então ele se dá, toda a Trindade se dá, mas é atribuído especialmente ao Espírito Santo, porque o seu nome próprio é dom. O nome próprio do Espírito Santo é amor e dom, embora tenha outros nomes também. Então esse dom do Espírito Santo, ele se traduz para a nossa vida espiritual nos 7 dons do Espírito Santo. Então, peçamos a Deus de bem recebê-los. Os que já receberam, pedir a Deus que Deus renove, de certa maneira, a graça da confirmação,
de tal modo que nossas almas progridam sempre, e assistindo uma confirmação, nossa alma também renove a graça recebida no passado. Então o Espírito Santo, ele também tem outros nomes. Ele é chamado unção divina, porque ele cura as nossas faltas, cura nossas feridas. Então é chamada unção. Assim como os remédios podem, através de uma unção, cicatrizar uma ferida, assim o Espírito Santo é a unção de Deus para fazer com que nossa alma encontre um socorro e uma cura, que as feridas da alma se curem. Quantas feridas temos nós, ao menos temos assim ameaças de feridas por causa do pecado original. O pecado original fez uma grande ferida na nossa inteligência, daí a dificuldade que nós temos de compreender, de estudar mesmo, de compreender, de discernir. Quem nessa crise da igreja discerniu todos os problemas do Concílio Vaticano II? Foi Dom Lefebvre, foi Dom Antônio, alguns outros um pouco, mas parcialmente, e os outros? O que aconteceu com os outros? Foi que essa ferida do pecado original, que atinge a inteligência, algo aconteceu que essa ferida prevaleceu. Então, em vez de receber e acolher a graça de Deus que esclarece, a graça de Deus da prudência, que nos faz discernir ali no Concílio Vaticano II o que era bom, o que não era, com quem eles deviam se associar e com quem eles deviam se separar. Pois bem, por falta de prudência, por falta de fé, essa ferida da inteligência derrubou praticamente todos os bispos no Vaticano II. E hoje continua. E mesmo a nós, dificuldades que nós temos às vezes de discernir onde está a vontade de Deus, discernir onde está o meu dever. Depois vem a ferida da malícia. Nossa vontade, ela se deixa, frequentemente, ela se deixa dominar por algo que vai contra a justiça, uma animosidade, uma inimizade, tantas coisas que fazem que a alma, e quem vai curar essa alma? O Espírito Santo. Ele é a unção de Deus. Vai curar nosso coração, vai botar no coração a justiça, a virtude da justiça, que facilmente em nós fica ferida. Mesmo na questão da missa nova, é justo que a gente dê a Deus um culto perfeito. O culto perfeito é a missa São Pio V. O culto imperfeito, o culto que não é digno de Deus, é a missa nova. Então, essa virtude da justiça, que o Espírito Santo vai firmar em nós, que ele é a unção de Deus, ele vai nos dar a maneira, os meios de superar essa ferida. Terceira ferida do pecado original é a ferida da fraqueza. Nós temos dificuldades para fazer algo que nos custa, e a gente acaba abandonando. Uns abandonam o estudo, outros abandonam o trabalho, outros abandonam um esforço para adquirir a virtude, outros assim por diante, para se confessar ou para outra coisa. Quantos vão assim, às vezes não chegam até completar aquilo que eles deviam fazer, por falta de força. Então aí também será a graça de Deus que virá nos socorrer. O Espírito Santo é a unção de Deus, vai curar essa ferida. E quarta ferida do pecado original, a ferida da concupiscência. E essa,
mesma coisa. Essa nos acompanha até o fim de nossos... Alguns santos ficaram inteiramente livres da concupiscência, mas é raro, né? Evidentemente é raro, os santos são raros, mas o Espírito Santo fará esse trabalho também. Ele fará com que a alma, cada vez mais, vai superar essas 4 feridas, portanto, a ferida da concupiscência também. Então, pensando ao Espírito Santo, ele que é o dom de Deus, ele que é o amor ele é chamado amor na Sagrada Escritura e na teologia. Amor é chamado dom, é chamado unção, é chamado virtude de Deus, porque ele é a força de Deus. Então, há vários nomes do Espírito Santo. E ao receber a crisma, devemos ter bem consciência, pedir a Deus que nos mostre cada vez mais a grandeza da graça recebida. A gente recebe o Espírito Santo e recebe os dons do Espírito Santo. Vou reservar para as 10 horas e dizer uma palavrinha sobre os 7 dons. Então agora vamos simplesmente lembrar o que está dito aqui. Então, na epístola de hoje, São Paulo nos fala desse combate. Ora, aquele que é confirmado, ele é confirmado para ser um soldado. O soldado é soldado para combater. Então, a crisma é para aqueles que se animam, que se recebem uma graça especial. Todos os que combatem, diz São Paulo, todos que combatem na arena, de tudo se abstêm, e eles em verdade o fazem só para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, para uma incorruptível. Então, todos que combatem na arena, de tudo se abstêm de todo pecado, e se abstêm também de outras coisas pelo jejum. E agora estamos começando o tempo da Septuagésima, vai nos conduzir à Quaresma, e um tempo de penitência, penitências. E esse tempo de penitência, ele representa o tempo dos homens na terra. Septuagésima, 70 anos que os judeus ficaram cativos na Babilônia. Então, 70 anos, Septuagésima, lembra esse fato e lembra a vida presente. A vida presente é essa vida, como diz Santa Teresa d'Ávila, ela é uma noite passada numa má pousada. É uma noite passada numa pousada. E por isso ele não deve esperar muito desse mundo, muito dessa vida, do ponto de vista diversão, coisas que poderiam ser para nós alegrias desse mundo. Esse mundo é sobretudo, tem alegrias também, claro que tem, mas esse mundo é sobretudo um tempo de combate. É o tempo da crisma, de usar bem das graças da nossa crisma e de combater, porque a vida é curta, a vida é muito curta. Quando a gente às vezes pensa assim, quando é novo ao menos, parece que a vida é muito longa. Não, a vida é muito curta. Não sabemos se Deus vai chamar o Padre Joaquim agora ou não, mas olha que de repente a gente é confrontado com a realidade do fim da vida. Isso para todos nós. Todos nós estamos aqui. O que acontecerá nesse ano para nós? Nós devemos então combater, porque na hora da morte nós estaremos muito contentes de ter combatido. Então peçamos a Deus que nos dê esse espírito de São Paulo. Todos que combatem na arena, de tudo se abstêm, e eles em verdade o fazem só para alcançar uma coroa corruptível, não? Esportistas, não? Nós, porém, para uma incorruptível. Assim corro, pois não como ao acaso, mas combato, porém não como quem açoita o ar, pois castigo o meu corpo e submeto à servidão, para que não suceda que, tendo pregado aos outros,
seja o mesmo reprovado. Então, castigar o nosso corpo com jejum, com abstinência, o que a igreja manda. E assim estaremos combatendo e preparando a vitória. E São Paulo vai ter uma conclusão dessa epístola que é semelhante à conclusão do Evangelho. O Evangelho disse: assim os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. E aqui termina, São Paulo diz, falando todos que estiveram com Moisés no deserto e beberam da rocha, mas, de São Paulo, de muitos deles Deus não se agradou. Então, pedir a Deus que a gente viva sempre em união com Jesus sacramentado, união com Nossa Senhora pelo Santo Rosário, em união na graça de Deus, procurando se confessar com frequência, e assim nós agradaremos a Deus. Por quê? Porque a vida de Deus estará em nós. O que conta é que Deus esteja em nós. Os que vão receber a crisma vão receber o Espírito Santo. Quem recebe o Espírito Santo e recebe com fé, humildade, mas com disposições que nem são necessárias, estes têm Deus no coração deles. É impossível que eles não sejam do agrado de Deus. Então recebam bem essa confirmação. Peço a Deus que a graça da confirmação permaneça por todas as suas vidas e que os senhores possam, no dia da morte, estar na companhia de Nosso Senhor, Nossa Senhora e do Espírito Santo, que lhes dê a abundância da sua graça, através da intercessão da Virgem Maria. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.